Estamos ao vivo, Espigão? Estamos ao vivo. Fala Espigado, fala Espigada, sejam muito bem-vindos ao EspigaCast, o podcast dos elevadores. Você sabe que toda quinta-feira, ou talvez às terças, se houver um feriado, mas a gente tá por aqui, né? Pô, até que diga o contrário, não é mesmo, Espigão? Isso mesmo. Tá vendo só? Cara, agradecer a todo mundo que tá sempre aqui com a gente. A gente vai ter um papo muito legal. Você ainda não sabe quem é o convidado, tá um suspense aí no ar, mas logo logo ele vai se apresentar. E seguinte, você que está conhecendo o EspigaCast hoje só, talvez, a gente fala sobre elevadores e todos os outros itens que esse mercado maravilhoso tem aí nas suas particularidades e no seu dia a dia. Então a gente fala de elevadores aqui todas as semanas e a gente tem muito mesmo a compartilhar, ouvir vocês. Então por isso, deixa seu like, deixa seu comentário para que a gente consiga alcançar ainda mais pessoas e falar sobre esse universo maravilhoso que comanda aí o nosso dia a dia, no sobe e desce da vida e das pessoas que precisam se locomover nas cidades. Não é isso, Espigão? É isso mesmo. Maravilha, cara. Obrigado por você estar aí, velho. De nada, é um prazer. Pô, muito bom você estar aí sempre, né? O EspigaCast cresceu muito quando você veio pra cá pra ajudar a gente. É verdade, Pô, verdade. Cara, eu tô muito ansioso pra mostrar o nosso convidado pra galera. Posso mostrar já ou não? Pode, Então, fica à vontade. Então vamos lá, 3, 2, 1. Hoje eu tô comandando aqui, ó. 3, 2, 1 vai mudar, ó. Opa! Aê, o Espigão! Sou eu! Pô, fizemos suspense, a galera achando que você tava ali como de sempre. Não, tá aqui. Hoje eu tô com 2 papéis, né? Muito bom, velho. Como convidado e como espigão. Como Espigão. Muito bom. Cara, e você sabe que a gente inventa umas coisas aqui e a galera curte, né? Depois sempre tem uma galera que troca ideia comigo assim e fala, pô, mano, ficou legal o que vocês fizeram lá. A gente usa a criatividade, né, pô? Bastante, velho. E precisa, né? Com certeza, velho. Acho que faz parte aqui da nossa atividade, né? Do nosso, vamos chamar como hobby? Um hobby, porque a gente não tem grana daqui. Sim. Um hobby. É uma diversão, né? Que a gente busca trazer bastante assunto pro setor, né? Pro setor. Tá certo que tem os nossos patrocinadores que ajudam, Com certeza. contribuem, né? Pra que o EspigaCast aconteça, mas a gente não vive de podcast, né? Não. Eu vou ver com o Vilela. Mandei mensagem pro Vilela essa semana, lá do Inteligência Limitada. Eu vou ver como que é viver de podcast, porque eu ainda não consigo. Ia ser uma boa, deve ser legal, hein? Ah, o cara ele trabalha em casa, né? O podcast dele é em casa. Ah, na casa dele? De não casa. Sabia. De casa, de boa lá. E tá nem, tipo, tem academia em casa, trabalha em casa, mora em casa. Eu acho que eu não gostaria. Pô, não, é ruim, cara. Você morar onde trabalha não é bom, não. Não, acho que não fica legal. legal. Eu já tive algumas experiências dessa. Não é legal. Dormir no trabalho, assim, essas coisas não. Não, aí você não tem hora pra parar de trabalhar. Aí não para. Aí no outro dia, quando você acorda, você levanta da cama e já tá no trabalho. Tem que ter um tempinho pra desligar ali. Eu acho que faz parte também. Separar os ambientes. E aproveitando, falando dos nossos patrocinadores, vamos falar? Vamos. Hoje você vai me ajudar nessa. Vou te ajudar. Vou dar o caminho das pedras para vocês. Você que precisa de um fornecedor de peso aí na sua empresa, vai falar com quem, Espigão? Caprisma Contrapesos. Muito bom, ó. Galera, eles têm um produto de primeira linha. Cara, faz toda a diferença você ter um fornecedor de peso, um fornecedor de qualidade, um fornecedor que realmente vai te atender aí naquilo que você precisa. Então, para você que quer modernizar elevador aí, que vai fazer um rebalanceamento entre cabine e contrapeso, ou você que está instalando um novo elevador, fala com a galera da Prisma Contrapeso, Santiago e toda a equipe na Espigão estão lá para atender vocês e conseguir entregar um produto espetacular. Eu uso, recomendo. Pede em recomendação, Prisma. Pô, outro dia foi um caminhão inteiro só pra vocês lá, né? Tem que ir num lugar onde você não sabe que não pode ter margem de erro. Não vai dar problema. Não vai dar problema. Cara, não acha assim que, mas é só um paralelepípedo. Não, velho. Não tenta, velho. Não tenta que dá errado. Os egípcios não conseguiam, né? Da onde que eu tirei isso dos egípcios? Que eu não sei, mas você gosta de falar isso. Tá louco. Bom, não, porque eu falo que o pessoal pergunta quando foi inventado o elevador. Pô, içar, né? Erguer cargas, assim, os egípcios já faziam, né? Sim. Acho que é por isso que eu uso isso aí. Mas a Prisma Contrapeso não é uma empresa da idade da pedra. Ela faz pedra de contrapeso com alta tecnologia. Então fala com a galera da Prisma, que certamente
vocês são ser muito bem atendidos e ter um produto de A gente primeira fala linha. bem deles aqui não só porque eles são patrocinadores, mas porque realmente Que a gente muito usa. bom. A gente usa. A gente Usa e recomenda. É. Pô, eu vi lá, saiu um caminhão pra vocês lá, hein? É. Pô, legal, cara. Só um caminhão só pra vocês. Chique. Chique demais. Muito bom. Legal. Você já se apresentou pra galera? Então, você acha que eu preciso me apresentar? Eu não sei, porque assim... Não, você já... É a terceira vez como convidado, né? É verdade, é verdade. E aí, acho que você já se apresentou, não sei. Já. Ah, já. No primeiro você se apresentou. primeiro Porque aí alguém- todo mundo queria saber quem é o Espigão, né? É. Então... Empresário do ramo de elevadores Olha aí. só. Cara de menino, mas... Já tenho 10 anos já no Olha! setor, pô. Ó. Já pode andar de elevador sozinho. Eu fui no podcast ontem, né? Eu dei essas dicas aí. Criança menor de 10 anos não pode andar de elevador sozinho. Então, como você já fez 10 anos, já pode andar de elevador sozinho. Eu quero ver esse episódio, hein? Vou deixar eu deixo o link aí na descrição desse. Eu acho legal. Vou deixar o link na descrição. Acho que você tem que fazer o story pro pessoal também. Isso, boa, vou fazer isso. Então, Legal. Vou fazer essa parada aí. Bora pro nosso papo? Bora, De bora. hoje, E hoje eu bora. acho que o episódio é um pouco nostálgico, né? Nostálgico demais. 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 Acho que- E muita coisa boa aí pra gente falar do lance da novidade aí da engenharia. Sim. Também. É nostalgia, né? Uma tensão, né? Um clima de tensão, né? Pô, bastante. Bastante porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Vai ter uma assinatura aí que vai mudar o rumo da engenharia, do estudante, do engenheiro, futuro engenheiro brasileiro. Sim. Né? Ou aquele que estuda no Brasil que não é brasileiro, mas o futuro da engenharia no Brasil está na mão do presidente da República. E tá chegando o dia, né? O dia da decisão. Acho que é dia 9 que ele vai assinar os papéis aí. Tá chegando. O que tá acontecendo? Quer explicar pra galera? Vou explicar qual pra que é a galera. tensão? Aqui, ó. Vamos explicar pra galera. Eu vou cortar. Olha só, cortei pra cá, vai. Olha só, vai, que coisa. O que aconteceu? O CREA de São Paulo, aparentemente, o Confea, entrou com uma proposta para que não houvesse mais cursos de engenharia à distância, né? Ensino à distância, EAD. Então, a partir desse momento, não que o CREA entrou e aí foi aceito, isso pelo MEC, né, Ministério da Educação, não vai poder mais ter cursos de engenharia à distância. É tudo muito novo ainda, fui pego de surpresa também essa semana e a gente, com esse anúncio, e está previsto para assinatura ou sanção dessa, não sei se é uma lei, não preciso entender isso, mas vai ser assinado pelo presidente da República, o Lula, aparentemente dia 9, agora de maio. Pode ser que até lá alguma coisa mude, mas está nesse caminho aí. Entendeu? Vamos ver como que vai se comportar esse caso. Sim. Eu não entendo muito bem, mas eu acho que quando vai pra ele assinar, já percorreu o caminho todo, né? Eu acredito que ele só dá o último ok, visto, né? Mas eu acho que quando vai pra ele já deve estar provavelmente bastante mastigado, né? A coisa acho que já tá nos finalmente, né? Eu também não conheço muito bem disso, até quem puder e deixa aí nos comentários aí, porque eu acho que vai pra... Acho que pode ter um veto do Senado, né? Que faz o outro poder dos três poderes, né? Então poderia o Senado vetar a sanção disso pelo presidente, mas pelo visto a coisa já está na frente lá. Sim, e isso afeta muito, né, a vida das pessoas, né? Então é um tema bem polêmico, né, nesse aspecto, porque envolve muito a parte do engenheiro, né? Porque assim, da qualidade técnica. Qualidade técnica, realmente. O que a gente está vendo aí, tem até um rapaz que é o canal da engenharia, acho que é Felipe Rodrigues. Já viu o canal da engenharia? Eu assisto os vídeos dele. Não, nunca. É um youtuber aí. E ele fala que se um médico errar, talvez uma pessoa perca a vida. Sim. Se um engenheiro errar, muitas pessoas perdem a vida. Imagina um prédio cai. Um prédio cai, uma ponte cai, um viaduto cai,
túnel colapsa. Imagina um Eurotúnel lá debaixo do mar e, pô, dá um problema lá e inunda, cheio de gente dentro. Um trem de alta velocidade, pode acontecer. Um elevador, entendeu? Mal projetado. A engenharia, então, ela foi colocada, acho que em comparação com a medicina, né? Provavelmente, para ter chegado nesse caminho, deve ter relacionado a isso, a esse aspecto, né? Sim. Eles ter falado que envolve vidas, né? Porque entra um item meio polêmico, né? Dá para aprender engenharia sem estar num laboratório, né? Porque entra algumas análises técnicas, né? Da parte de engenharia, né? Diferente de médico, né? Você tem que botar a mão na massa, não tem como, né? Pra aprender a operar. Não tem como você fazer online. Mas em engenharia, até que ponto existe a parte técnica, né? Sim. Eu não sei. E assim, claro que toda faculdade, quanto mais você tem contato com aquilo que você vai trabalhar, melhor. Mas também tem um outro lado, que toda faculdade você vai aprender realmente quando você estiver na prática, em campo. Você não vai... Na sala de aula você não vai aprender tudo, os livros não vão ensinar tudo, vão te dar um norte, assim, falar, ali, a coisa acontece dessa forma. Até uma das matérias, para quem não sabe, eu sou um estudante de engenharia que tô no meio desse bolo aí, dessa novidade do MEC. E, por exemplo, uma das disciplinas que eu tô tendo agora, que é os materiais para engenharia, fala dos polímeros, dos materiais não metálicos, então assim, os plásticos, as condições de fabricação, as condições de funcionamento, o tipo de material aplicado para cada coisa. Então, ali vai dar um norte, mas é só no dia a dia, com testes, por exemplo, vai desenvolver, lá a Elevcom vai desenvolver um espelho novo para o botão e um polímero para o botão. Então, qual o tipo de esforço que vai ter no acionamento de um botão, a resistência disso. Então, esses estudos a engenharia vai fazer fora. Não tem como você aprender isso tudo na faculdade, porque cada aplicação vai ser para uma coisa, né? Não adianta ser tudo para um ponto só. Você colocar todas as possibilidades dentro da faculdade, você vai ter 100 anos de curso e ninguém vai sair formado. É verdade. Né? Entra a parte de aprendizado de... cálculo estrutural, elétrica e projeto. Então, dá para aprender tudo isso sem ter um presencial, ou daria para fazer um semipresencial, né, se fosse necessário, né? O semipresencial acho que ia ser um termo seria mais tranquilo. Porque hoje a coisa está muito corrida, né, velho? Não dá. Tem muito engenheiro que tá formando aí com a minha idade aí, vai. Sim. Na turma lá, então, a média é a galera da minha idade. Porque também uma das obrigações da faculdade é o estágio, né? É o estágio, né? Então, eu acho que o estágio sendo parte uma das obrigações do curso de engenharia, já é um teste, vamos dizer assim, né? Sim. Apesar do estagiário ser meio limitado, né? Quando ele está como estágio, né? Ele não tem muita responsabilidade, né? Porque quando você forma, que se realmente vira um diploma e às vezes pesa, né? É onde entra a parte de pesar o cargo, né? Você assume uma responsabilidade, né? Então, é um tema bem, bem delicado, velho. A gente pensar que o engenheiro vai vir pronto é uma coisa, né? Formado, recém-formado. Vamos falar assim, o cara vai chegar recém-formado, vai projetar elevador? Não vai. Ele vai ter que aprender com outro engenheiro que já está projetando o equipamento. Só que o quanto ele se doou realmente para os estudos no EAD... Esse é um ponto, eu acho que muito importante. Porque o EAD, ele tem esse lado, né? Ele tem esse lado de... Você tá com o ChatGPT ali do seu lado, de você... Se não quiser estudar, assim... Principalmente na aplicação de provas, né? Vamos pensar nas provas. Cara, mas não é tudo não, hein? Que o ChatGPT resolve, não. Não, mas eu tô falando assim... Eu dei ChatGPT como um dos exemplos, né? Mas eu tô falando, você pode estar do lado de uma pessoa que entende muito. Você pode estar do lado de um engenheiro formado.
E aí? Ele vai ajudar. Você pode estar consultando o livro e aí você não estudou realmente para a prova. Você pode estar ali na hora da prova fazendo consulta. Realmente isso pode acontecer. Mas assim, falar que o engenheiro do EAD ele vai formar e vai saber nada de engenharia, isso é mentira. Sim. Não dá. Ele vai ter que saber alguma coisa sim. Claro que, vamos comparar com o meu sócio. Ele é engenheiro mecânico formado pela FEI. Sim. O conhecimento que ele tem, quando recém-formado, mas na época, e o que eu vou ter recém-formado, conhecimento específico de engenharia, claro que o dele vai ser maior. Sim. Só que assim, por questão de trabalho, da experiência que eu tenho em campo, na parte de elevadores, pode ser que o meu conhecimento desponte em algumas áreas específicas da engenharia e o dele vai ser específico de outras áreas porque ele trabalhou em áreas de projeto, desenvolvimento de produtos. Então, poxa, se você for ver bem assim... Eu vou trazer um ponto de vista um pouco diferente do seu. Entendi. Você mostrou esses dois aspectos da faculdade, vamos falar assim. Agora eu vou botar uma situação de um cara que se forma, pode ser na FEI mesmo, né? E não trabalha, para uma pessoa que trabalha e faz uma faculdade que não tem um nome tão importante. E aí, qual que é o grau de importância entre a diferença das duas pessoas? A pessoa que durante a faculdade inteira trabalhou, teve a prática, do que uma pessoa que fez só engenharia e só estudou o curso. E aí? Agora mudou um pouco, né? Então, não, mas aí acho que entra muito também... entra um pouco do que eu tenho. Por exemplo, eu tenho muita vivência antes da engenharia e agora meio que meu conhecimento lá tá ampliando pra tudo que eu já vi. Fala, pô, tem tal coisa assim, tipo, coisa que eu já sabia como era, mas eu tô aprofundando um pouco mais o assunto. E outras coisas que eu não conhecia, mas que estão me abrindo conhecimento para outras áreas também. Sim. Mas realmente você falou, às vezes é melhor você fala aí de uma pessoa que nunca estudou e não vai estudar? Eu tô falando da pessoa que só estudou, saiu do ensino médio e foi pra faculdade e simplesmente só teve a faculdade, só a teoria, para uma pessoa como você, que saiu, fez o ensino médio, foi pro campo, entrou em engenharia e durante o período da faculdade sempre teve a parte prática. Então eu puxaria mais pro seu lado, para uma pessoa... Por ter mais experiência já. Eu acho que sim. Porque até quando esses dias eu tava nessa assim, quando entrou essa polêmica aí de não vai ter EAD mais e eu faço EAD. Agora vai ser diferente, vai ser assim, vai ser assado e tal. E aí eu até falei com a minha esposa, por que eu tô fazendo engenharia? Pô, essa altura do campeonato, sabe? Tipo, sim. Pô, já tem uma carreira consolidada. E aí ela falou assim, você tá fazendo porque você precisa estudar. Tipo, você precisa ter mais conhecimento. E realmente, assim, é pelo conhecimento. Mas eu já tenho 21 anos que trabalho especificamente na área de elevadores, né? Desde os 15. Fora o tempo todo que ficava brincando com pecinha de elevador. Mas eu ia continuar tendo conhecimento da área de elevadores, mas não da área de engenharia. Sim. Então, até uma coisa ou outra, tá? Você conversa com um engenheiro que trabalha, que desenvolve, o João, o Marcelo, o Beethoven, os nossos amigos aí que são engenheiros, então conhecem alguma coisa que compartilha no dia a dia, mas estudar a engenharia em si é outra pegada. Não, é verdade. Abre mente, né? Eu acho que ela amplia, né, a sua atuação, né? Sim. Bom, eu fiz administração, né? E eu sempre trabalhei com administração de empresas, né? Então, assim, o curso em si, ele traz alguns benefícios que para você abrir sua mente, né? E eu acho que o ambiente é um dos motivos que ajuda muito também. Sim. Então, às vezes você aprende alguma coisa, mas você se conecta com outras pessoas, né? Então, bom, ao longo das coisas que eu vou falar, eu já tenho a minha opinião sobre Formada isso. sobre. Sobre isso.
né? Tá, nós Eu vamos não sei chegar se nela. você já tem a sua, mas Cara, você tem. vai ter que falar um pouco qual que é a sua opinião sobre isso, tá? Eu entendo. Ó, mas eu acho que eu penso um pouco como você, vai. Sim. Dessa questão assim, pô, legal. Até comparei o Danilo, meu sócio, com relação ao que ele conhece, formou numa faculdade conceituada, tem 2 pós, Sim. mas ele conhece da engenharia em si e ele tem experiência em outra área que não é elevador, apesar de que conhece o dia a dia da empresa, mas não conhece o elevador a fundo como eu. E eu acho que realmente essa questão da experiência da pessoa além do curso superior que tem, eu acho que conta bastante. É um a mais, né? Se chegar assim, tem um técnico de... Pô, hoje eu teria como técnico, eu comecei na área de manutenção em 2009. Então seriam 16 anos. Bastante tempo. Pô, então você imagina um técnico com 16 anos de atuação em campo, se eu tivesse vindo até hoje, diretamente em campo, e engenheiro, e continuar em campo. Pô, é um baita diferencial, porque a engenharia ela te traz opções, não opções, né? É uma perspectiva de vistas para soluções de problemas, né? Você consegue raciocinar formas de soluções, não só problemas, mas entregar soluções para redução de custos, materiais mais leves que vão ser uma questão energética melhor. Então tem uma gama gigantesca que você pode colocar como plus no currículo de um profissional. E aí você pega um profissional que trabalhou em outra área, não tem nada a ver com engenharia, trabalhou, sei lá, chuta uma parte, sei lá, arte. E aí, de repente, ele forma engenheiro sem estar no campo. Mesma coisa eu, sei lá, vou fazer uma faculdade de... sei lá, de artes cênicas. Eu entendi Pô, o que você tá entra um pouco aqui do que eu faço no podcast, né? Porque é um pouco... Hoje em dia é muito polêmico fazer faculdade com relação a ter sucesso, né? É muito falado sobre isso, né? Tipo, precisa fazer faculdade para realmente ter sucesso? Hoje em dia é muito falado sobre isso, né? É que as pessoas falam assim, não, você tem que ter pelo menos um curso superior, é o mínimo exatamente. hoje. Mas, pô, eu estudei com a galera no ensino fundamental. E há alguns anos eu encontrei com algumas pessoas assim, eles falavam, velho, pô, eu formei, não consigo emprego na área, tô, tipo, trabalhando num negócio que tem nada a ver com a formação. Tipo, o colega que formou em Direito não conseguia trabalhar em nenhum escritório de advocacia, prestava concurso público, não passava. Então, pô, e aí? Então, sei lá, aí tava trabalhando de, tipo, atendente de loja, porque não conseguia entrar na área mesmo. Sim. Então, não é só a faculdade, né? A experiência conta. Conta muito, né? Como empresário também, você vê isso? Vejo. Eu acho que, assim, pra mim a faculdade foi muito importante, né? Por mais que não esteja relacionada à engenharia, o meu curso, né? A minha atuação, ela foi fundamental pra mim aprendendo as coisas. Às vezes eu tentava aplicar as coisas, obviamente que eu não conseguia, né? No começo. Mas abriu a minha mente pra mim ver como aplicar o que eu preciso, o que realmente faz a diferença, né? E foi como eu disse, para mim também foi muito importante a parte de estar num ambiente novo, um ambiente que as pessoas estão fazendo o mesmo curso, tem gente que está fazendo estágio, mas tem pessoas que também já tinham um papel parecido com o meu, né? Já voltando mais para administração ali. Sim. Então acho que a questão do curso é fundamental, né? Ainda mais quando a gente fala em engenharia e medicina, né? Que são cursos... Não, mas a administração também, cara. Eu acho que é um curso, porra, que
Porque sempre falaram, tipo, não sei o que fazer. Faz administração. administração. Tipo, ou administração ou educação física, né? Tipo, assim, né? Meu, nada a ver. Acho que administração é uma das faculdades que eu pensei em fazer quando eu fui me matricular agora. E na verdade eu não queria agora, né? Pô. Sim, já é que. Mais de 2 anos, já é que tá na passa metade tão do rápido, curso, a gente já tá no metade do ano. Né? pô. Aí, só que eu pensava administração para fazer a gestão da empresa. Aí, não, sabe? Deixa aí, todo mundo vai pra engenharia, pô. Sim. Todo mundo que eu falei. Aí eu falei, não vou fazer mecânica, vou fazer engenharia da produção. Porque eu acho que é mais ampla, assim, e tal. Só, velho, a hora que eu fui falar com a galera aí, o que vocês acham? Falava com um engenheiro ou outro, mano. Engenheiro de produção? Não, e outra, só pedrada, tipo, Os vai fazer falar... mecânica sim, pronto, acabou, velho. Você não tem escolha. Os caras falam que engenharia de produção é administração de engenharia. Engenharia. Tipo assim, uma engenharia meio perdida ali, tipo, você não vai realmente exercer algo mais específico, né? Sim. E aí, nossa, com todos que eu falei. Pedrejaram a produção. Tipo assim. Você não tem escolha, vai ser engenharia mecânica e ponto. E o Marcelo ainda deu uma puxada a mais. Ele falou assim, se você se matricular em engenharia da produção, eu vou com você lá na faculdade e você vai alterar a sua matrícula para engenharia mecânica. O João, ele fez mecatrônica, que é mecânica com eletrônica, né? Ele analisou, ele teve, eu acho que mesmo polêmico. Na verdade, o dele era entre mecânica e mecatrônica, né? Ele analisou, ele preferiu fazer mecatrônica. Mas Então, e hoje ele tá mais voltado pra mecânica, né? Hoje ele tá mais voltado pra mecânica. Ele tá mais voltado nos projetos dos elevadores. Né? Mas, claro, a eletrônica que tinha na faculdade em si tá ajudando em alguma coisa. Com certeza. E mesmo assim, eu tô fazendo mecânica, eu tive matéria de programação, aprendi a desenvolver programa de computador, pô. Software, fazer... Quantas pessoas fazem engenharia e tá trabalhando no mercado financeiro? Mas muitas. Engenharia hoje é um negócio mais voltado à solução de problemas, pô. Porque ajuda no raciocínio lógico, né? O que tem a ver engenharia mecânica e eu ter uma matéria de comunicação? Eu lembro quando... Pra ajudar no SpigaCast. Pô. Eu gabaritei o semestre. Por que será? Mano, gabaritar um semestre, velho. Não errei nada. Pô, foi muito, muito massa. E aí eu lembro que eu postei lá a musiquinha do Silvio e... e ele assim, tipo, aquela dancinha assim, e minha nota 10 lá. Pô, foi massa. Top. Pô, um semestre, velho. Imagina, você mandar 100%. Eu fiquei contente pra caramba. Me encontrei. Parabéns. E será que na faculdade de comunicação tem um curso, uma disciplina de engenharia mecânica? Não. Não tem. Então, por isso que a engenharia é completa. São 52 disciplinas, parece a grade. O negócio é monstro. Mas... Nossa, eu tô lendo algumas coisas que eu tenho anotado aqui. Tem uma coisa polêmica, mas eu acho que eu vou deixar um pouco mais pro final. Deixar pro final? Então, bom. Vou deixar. Eu queria falar um pouco agora com você. Diga. Porque... não sei nem se chega a ser conflito. Existem 2 papéis, né? O do CREA, né? E o do MEC, né? Então eu queria ler pra você aqui, pra gente voltar um pouco, que a gente vai conversando, a gente vai fugindo da pauta, né? Sempre normal. Acontece, né? Mas aqui é papo. Falando um pouco do papel de cada um. Tá. Porque existe um conflito, né? Então, não sei bem se é um conflito. Mas, coloca isso. É o conflito? Não sei, vai. Você quer concluir antes de eu entrar nesse assunto do conflito? Porque o papel do CREA aqui é um órgão que coordena e supervisiona os CREAs em todo o território nacional. É responsável por definir as diretrizes para o exercício da profissões regulamentadas. O CREA. O CREA. Tá. E aí tem o papel do MEC, que é o Ministério responsável por regulamentar a educação superior do Brasil, incluindo a autorização e o reconhecimento de cursos de graduação e pós-graduação. Tá. Agora você fala o que você acha sobre essa... O CREA em si, eu acho que ele tá agindo de uma forma preventiva. E, eu acho que eu falei umas coisas aí... não sou um cara que tem mídia pra caramba, mas você fala um negócio aqui, o eco vai aí pelo universo, como diz o Valmor, e
E a coisa pode chegar no ouvido de alguém, mas claro que esse assunto eu acho que é algo que, lógico, não fui eu que comecei isso, mas é algo que alguém talvez falou e ouvi. Porque eu comecei a falar, mano, eu sei como é a faculdade EAD. O cara que fizer a faculdade na boa, ele estudar, pô, ele vai mandar bem porque ele tem que ter disciplina para estudar sozinho e tal. Ele tem que ter autocontrole, não pode ficar colando com o chat GPT, com outras coisas por aí. Sim. Mas se ele seguir o rito certinho, ele vai ser um bom engenheiro, vai ser um bom aluno e vai formar um bom engenheiro. Só que por outro lado eu ficava pensando assim, mano, o futuro da engenharia tá na mão da galera que tá usando o chat GPT, que pode estar usando. Eu acho que esse é o porém, né? Porque quando a gente fala de supervisão, a supervisão não pode depender da boa vontade das pessoas, né? A gente tem que ter um controle mesmo, né? Porque se você deixa para depender da pessoa, igual você tá lá fazendo o EAD e tá se dedicando e aplicando. Mas e as outras pessoas que não? Que só querem um diploma para conseguir um emprego, para conseguir uma vaga, para conseguir um cargo, né? Aí, quando chega no momento de exercer mesmo a responsabilidade ou a atribuição que exige, vai e faz uma burrada. Então, entra esse aspecto, né? Eu acho que aqui é a prevenção, a questão de prevenir. Eu acho que o CREA tá agindo assim. Tipo, pode dar muito errado daqui a algum tempo. Então, vamos conter isso antes que comece a dar errado lá na frente. E até você corrigir isso que aconteceu, demora muito. Então, eu acho que pode ser por aí um caso. Eu acho que entra muito, tá muito relacionado ao que a gente tem muito no nosso setor, né? Que é trabalhar na prevenção, né? Sim. Porque se você não faz as coisas certas, uma hora dá problema, né? Pô, e dá, hein? E dá. E dá uns problemas feios, né? E aí eu acho que assim, a engenharia hoje não é igual alguns anos aí que os caras faziam cálculo no papel, fazia os desenhos no nanquim, tal, tinha que comprar uma folha do tamanho dessa mesa. Eu acho que não é essa a ideia. Tipo, você não precisa ensinar, claro, você tem que ensinar um pouco de cálculo, mas hoje tem muito programa de computador que vai fazer cálculo, que vai fazer os ensaios pelo próprio programa de computador. Então, às vezes está mais voltado em usar as ferramentas de hoje do que ignorar as ferramentas que existem hoje e ensinar o engenheiro a projetar como era naquela época. Porque uma que você não tem tempo para projetar daquela forma mais, né? As coisas precisam ser muito mais rápidas. Outra que você tem facilidades com ferramentas, com programas de computadores que você pode projetar e ter certeza de que vai fazer um ensaio ali. E claro, você pode ter um double check para entender se o negócio deu certo mesmo, mas vai ser por ali. Agora você fala, não, tem que ensinar no nanquim, como era, fazer todos os cálculos na mão e tal, mas você tem uma probabilidade de erro. E aí se o engenheiro errar nesses cálculos que está ali, numa equação, alguma coisa e errar, pode dar um problema lá na frente, porque se não fizer ensaio. Então o ensaio hoje pode ser, claro que tem que ter um ensaio final, mas no próprio computador, se você fizer algum erro ali e fazer os testes de cargas, os esforços, já pode dar certo ali e mostrar onde deu errado, talvez, se acontecer. Então eu acho que é inevitável que a gente entenda que as coisas mudaram de alguns anos para cá. Mas qual é o resultado do EAD 100% que pode acontecer lá na frente? Porque você tem o custo da mensalidade que é muito menor. Então todo mundo vai preferir fazer a distância. Então imagino como está as salas de aula dos cursos presenciais de engenharia. Deve estar vazio. Com certeza, não tem como. É verdade. E aí, pensando nisso, como que dá a situação? Sei lá, para onde está indo isso? É tipo a bola que eu cantei há uns anos atrás sobre os acidentes em elevadores. Uma coisa estava nítida que ia começar a acontecer. Aconteceu. Sim. Ninguém tem tempo para nada, ninguém olha mais nada. E as coisas vão acontecendo do jeito que está indo. E vai indo. E o cliente, por outro lado, não espera as respostas, tem que ser no tempo do cliente. Então, as pessoas não têm paciência. Eu acho que o CREA tomou uma ação que pode ser vista como preventiva, no meu ver.
para voltar a coisa pelo menos pro semi-presencial, Sim. eu acho. Eu acho que tá indo por essa linha aí. É. E o MEC, acho que só acata, né? O que o CREA tá fazendo. É porque- Aceitou a justificativa o porquê não ter 100% EAD. Eu entendo tudo isso que está acontecendo e eu apoio. Eu acho que assim faz sentido. É igual a gente estava falando, né? Do médico, né? O cara tem que ter, né? Uma prática ali, né? Até mesmo pelo motivo que eu comentei aqui. Vivenciar um ambiente onde as pessoas tenham uma relação. Porque querendo não é diferente. Você vai entrar numa sala online. Online, provavelmente, não sei como que é a sua hoje, a sua sala de aula. Mas você não conversa com as pessoas ali, conversa? Não, os caras às vezes tá todo mundo de câmera fechada. Não tem Então, isso. tá a câmera fechada. Às vezes o cara não tá Isso nem devia ali, ser velho. proibido, velho. O cara não tá nem ali. Ou sei lá, tá no trabalho e tá marcando presença. Como, sabe? Não é. E assim, a gente faz reunião online às vezes. Uhum. Pô, não é a mesma coisa que você tá na presencial. Imagina a sala de aula. É diferente. Não tem como. Entendeu? O próprio professor em si, porque tem professor que dá aula de pé, numa Sim. lousa, tá com câmera, tá vendo lá as dúvidas, tá com retorno perto dele ali pra ver uma tela do aluno e tal. E dá pra fazer bastante dinâmica presencial, É. a apresentação, né? Lá na engenharia que o João fez, tem uma matéria que os caras precisam construir um carro. Pô, olha que massa. Aí é lógico que envolve verbas, tudo, né? Sim. Mas tem essa robótica, sabe? Tem essa prática aí. Eu acho que... Ó, tipo assim, às vezes até a forma como o professor vai dar aula ali. Uhum. Se ele tá só como um outro aluno, sentado na frente do computador e passando slide, é diferente do cara que tá de pé numa lousa, atendendo um aluno mesmo, explicando. É outra pegada. Aí já muda essa idade. Só que tem professor que consegue, outros não. Não consegue ter essa diferença, tipo assim, o cara tem espaço em casa, deve estar trabalhando de casa às vezes, não está na faculdade. Né? Agora, quando não tem, aí você vai obrigar a pessoa a ter uma estrutura em casa, é um home office também. Sim. Tem que olhar para o negócio em si, né? Que É. é uma empresa, a faculdade é uma empresa, e aí? Sem falar da pressão na época de prova presencial. Tem aquela tensão grande, sabe? De você estar Frio sentado na na frente do outro. Diferente em querendo casa, colar, né? Querendo colar, né? Quem não Faz cola não sai da parte. Né? escola. Quem nunca? Então, e aí você fica naquela suando frio ali, chega a pessoa, só o fato do barulho do papel do aplicador distribuindo ali, né? Quando entrega assim a prova, você... Aí mas dá aquela olhadinha pra ver o que caiu na prova, tipo, aí você vê um negócio lá de nada a ver com o que você estudou, que você se preparou, aí pronto, velho. Porque qual que deve ser o índice de reprovação do online? Pô, Porque o presencial eu sei que dependendo da faculdade, tipo a FEI mesmo que você falou, que é ferrada, né? Poucos, quantos, eu fiz administração, né? Eu tava falando, lá no Mackenzie, né? Que já é uma faculdade também que... Pô, nome legal. Já, você vai pegar engenharia, administração nem tanto, sabe? Porque lógico que tinha os caras que pegavam ADP, igual sempre tem, mas não era nada exorbitante, sabe? Tinha uns que pegavam muito, mas aí os caras cabaço, né? Mas quantas pessoas não começou a fazer engenharia, que eu fiz amizade com vários, não conseguia passar nas matérias e mudava para administração. Caraca. Muitos, velho. Porque não Ou ia aguentava pra muito. direito também, tinha uns caras que ia pra direito. Saía, tirava da reta, porque não ia conseguir formar. Não ia dar tempo. Sim. Aí meio que assim, pô, já que não vai dar certo. Não vai dar certo, pô, vou pra administração ali pra ter um diploma. Caraca. Então, você entrou numa ideia legal, porque assim, como que é a comparação da reprovação no presencial e no online? Porque aí você vê se o cara tá a mais ali na cola, né? E eu até tava conversando com
o meu sócio, a esposa dele é engenheira de alimentos. E ele é Sim. engenheiro mecânico. Sim. E aí, eu falei assim, pô, devo estar com umas DP já, porque eu só tava pagando a mensalidade, não tava entrando em aula mais nada, tipo, porque tava muito corrido no trabalho. Fiquei segundo, terceiro e quarto semestre. O segundo fiz um pouco, mas terceiro e quarto nem apareci. Então fiquei um ano fora da faculdade. E, tipo, matriculado. Então, Uhum. peguei as DPs todas por falta, por não entregar nada de trabalho, prova, nada. E aí ele falou assim, não, mas não liga não. Qual engenheiro que não pega DP? Se não pegar DP, não é engenharia. Ah, eu falei, então tá, né? Aí eu falei, pô, mas eu não tinha pegado nenhuma estudando. Agora eu peguei por falta. Vamos ver. A hora que eu formar eu te falo. Se... E agora eu não sei como vai ser. Porque tem essa questão dessa nova aí do... Agora, que não pode ser EAD. Eu não sei se quem já está matriculado, como que vai terminar o curso. A gente tá todo mundo sem saber. Digam aí nos comentários com quem é que... Pessoal, a gente tá Ajuda fazendo aí, aqui, porque- mas a gente quer interações. Digam aí, porque a gente não sabe como que vai... Eu até bati aqui, tô emocionado. Como que vai ser essa formação, né? Sim. E eu tenho que voltar, depois de formado, nesse vídeo aqui, fazer um... ver como foi. Daqui, se tudo der certo, em mais 2 anos e meio. Fazendo bem. Caraca, velho. Não, mas passa rápido. rapidaço. Você viu? Passou meio ano assim, ó. Já Já estamos em maio, chegando velho. em maio, velho. Você tá louco. Já foi 5 meses, velho. Parece que o ano começou ontem, velho. Putz, tá foda. Tá rápido, hein? Tá cada vez Eu mais acho com que essa tá impressão. acelerado. Acho que a galera... Acho que Deus na linha do tempo lá, ele colocou já no 1.5, sabe? Pô, essa história que eu criei aqui, meu, já tá muito lenta, porque eu já sei o final. Então deixa eu já adiantar pra ver como tá. Porque tá aceleradaço. Acho que vem muito do ambiente, né? A gente vive em São Paulo. Essa sensação. Nossa, é mesmo. Tem isso. Você vai ver o pessoal que vai mora em lugares mais calmos. Já não tem essa sensação que a gente tem aqui de... Essa ansiedade, vamos falar ansiedade. Pô, é Porque é terrível. muito ansioso, né? É ruim isso, cara. É ruim. Faz mal pra caramba. Faz mal. A gente não foi... Ansiedade é o excesso de futuro, né? Esse é o futuro. É aquilo que você se preocupa com o futuro. Então é complicado. E a depressão é excesso de passado? Excesso de passado. A gente já trocou ideia com alguns convidados Já, aqui que já. falaram sobre isso, né? É bem falado isso. O SpeakerCast. Porque hoje todo mundo... Você vai fazer entrevista de emprego hoje, aí você fala assim, que eu sempre falo qual o ponto a melhorar, né? Eu não falar qual o seu ponto fraco. Qual o ponto a melhorar, né? Porque a pessoa... Mais fácil a pessoa falar, né? Todo mundo fala ansioso, velho. Quando o cara me responde isso, eu falo assim, fala outra coisa, porque quem não é conta. ansioso hoje em dia, velho? Esse não conta. Não conta. Boa. Uma pergunta para uma entrevista. Um processo seletivo. Qual o ponto a melhorar? Uma Você forma pergunta qual o diferente. ponto forte da pessoa, que é fácil ela falar. Sou disciplinado, Ah, pontual. Perfeccionista. É. Sempre tem. Perfeccionista é dinâmica. Pessoa dinâmica. Aí se você defina a dinâmica, né? Já não. Já enrola. Fala mais, né? Só falar o ponto. Dinâmica. Isso como? Como vai ser essa dinâmica aí? Caraca, Inclusive, velho. tem uma pessoa que a gente pode trazer aqui para falar só sobre a parte de contratação, treinamento. O convite está feito, né? O convite está feito. Já está. Estou aguardando a confirmação da pessoa. Falaremos já quem é, não? Não, vamos deixar pro Deixa pessoal. no ar. Inclusive, galera, vocês que estão assistindo aí, deixe sugestões de temas, né? Pro SpeakerCast. Fala aí quem você queria ver aqui. E o tema. Que aí a gente vai atrás da pessoa também. Que tem um time de marketing agora ajudando. Exatamente. Isso. Caraca, Spigão, essa Tamo chique, hein? chique demais, velho. Porque, mano, não tinha nem nada aqui quando começou, era mato. Por que tá sendo nostálgico hoje, Bruno? Pô. Cara, não sei se. Hoje eu tô O pessoal hoje, tá hoje eu vendo tô- aqui eu já. Eu tô cortando aqui como foi nos tempos primórdios, ó. Eu controlo aqui a câmera, eu tô olhando o retorno ali, ó. E aí eu vou mudar aqui, ó. Ou eu mudo aqui no teclado também, ó. Mudar pra mim.
Oh, Errei? Não, eu aqui, errei. tá vendo que... Aqui, espigão. Nós dois. Viu? É isso, cara. Aí tá sendo nostálgico porque a gente tá fazendo aqui diferente. Normalmente quem opera isso é o Bruno, o espigão. E aí ele fica atrás da câmera, dessa câmera aí que vocês não estão nos vendo. E é por isso que eu olho pra ele aqui, ó, que ele fica ali sentado ali. E hoje a gente tá batendo esse papo aqui sobre isso, os impactos dessa mudança aí na engenharia. E eu acho que a mudança também do futuro das pessoas, cara, com certeza. Fica pensando assim, o médico que formou no EAD. Deixa eu fazer uma pergunta pro pessoal, depois ela vai ser direcionada pra você. Vocês contratariam um engenheiro civil que se formou 100% EAD para ser responsável técnico na obra de vocês? Você contrataria? Sim ou não? Sim ou não? Então, com experiência ou sem? Ponto importante, né? Porque assim, sim, como eu falei, o cara vai sair conhecendo alguma coisa. Uhum. Mas se ele falar, não, eu vou tocar a obra sozinho, aí não dá, velho. Sem experiência, tipo a primeira obra, pegou o diploma, a primeira obra, não fez estágio, meteu aquelas horas de estágio ali que um tio vacinou, aquela coisa que sempre... O jeitinho brasileiro, onde a gente esconder e falar que, não, isso não existe. Vive no Brasil, para, a gente vive no Brasil, velho. Não tem Os como. caras vão dar jeito pra tudo, irmão. E aí assim, o cara que só estudou, só fez a faculdade, nunca trabalhou, não estagiou e não vai ter ninguém ajudando? Não contrataria. Agora, beleza, é a primeira obra, alguém vai ter que dar a vez pro cara. Sim. Eu acho que vai ser muito difícil ele ser o responsável técnico na primeira. Não, mas vai que ele é um doido, né? Mas acontece, né? Ou assim, se ele não tiver ninguém, ele vai ter que ter alguém ajudando, vai ter que ter um network ali pra tirar dúvida. A não ser que o cara seja muito empreendedor e ele saia da faculdade já direto pra tocar um negócio, assim, mas, pô, eu acho muito difícil, cara. É bem difícil, mas hoje o pessoal tem muito esse negócio já de quero ter um negócio, né? Às vezes ele fez um estágio numa empresa e quer ir abrir uma empresa. Pô, tem isso. Acontece muito, velho. Quer ser o dono logo de cara. E às vezes o cara pode, né? Porque o cara trabalhou no contas a receber, ele não viu contas a pagar. Os caras veem, nossa, o empresário ganha dinheiro, né? Mas nossa, olha quanto que entra, mas nem tá vendo lá o galera do contas a pagar lá, no sufoco, deixando de pagar um monte de coisa, porque não entrou o que tinha que entrar. Sim. Não receberam tudo que tinha pra receber, entendeu? Então, é difícil aí, mas tem uns doidos, né? Tem. Hoje em dia tem engenheiro... Às vezes o pessoal faz obra e pega só o engenheiro só pra assinar, né? Não tem nem engenheiro atuando pra não ter o custo, né? Exato. Só pegar pra ele assinar. Né? Olhando por esse lado, realmente. Tem um lance que assim... Tem gente que vai lá pro Facebook, um engenheiro recém-formado, fala, precisando de RT aí, eu emito. Exatamente. Eu vendo RT. Venda? Tá vendendo RT. CREA, fiscalize. Vai olhar essas coisas, vai visitar as obras aí, vai ver como que tá. Ajuda a gente. Entrando nesse ponto aí... Falar nisso, podia vir alguém do CREA, né? Vamos tentar o presidente do CREA São Paulo, que é ele que tá Seria legal, desse hein? negócio aí. Seria legal. Quem conheceu, tiver o contato do presidente do CREA São Paulo aí, dá uma força de trazer ele aqui. Você falou isso aí, despertou na minha mente. Existem muito mais ações vou dar um exemplo igual do nosso setor, do Contru ou do CREA, mais importantes do que essa engenharia. Porque é muito mais importante o CREA fiscalizar as RTs do que um engenheiro tá fazendo EAD. Eu acho que entra a parte do órgão regulamentador, né, fiscalizador. De ser fiscalizador realmente, né? Do que a pessoa, às vezes, que tá no cargo ali de engenheiro. Minha opinião, sei lá. Não, eu achei interessante, porque assim, eu já ouvi algumas pessoas reclamando assim, o CREA é um órgão arrecadador, porque ele não fiscaliza. Ele, se tiver uma denúncia, ele vai pedir pro engenheiro emitir RT. Sim. Infelizmente. Mas aí, olhando por outro lado, será que o CREA tem gente suficiente para fiscalizar essa quantidade de obras que tem aí?
Pô, porque às vezes o engenheiro tá cuidando, o engenheiro civil tá cuidando de uma obra, ele, dependendo da obra, às vezes ele tem lá outros engenheiros com ele, mas pô, às vezes o engenheiro ele passa o dia inteiro dentro da sala de trabalho dele, que é dentro da obra, dentro do canteiro de obras ali ele tem uma sala de trabalho e ele não consegue percorrer a obra toda no mesmo dia. Às vezes ele nem sai da sala dele porque ele está cuidando de processos burocráticos. E isso na parte civil, né? Mas da mecânica, vai. Você vai mandar uma peça para onde vai fazer a fresa. Ou a fundição. E aí quando volta aquele lote cheio de peças lá, você vai tirar uma ou outra, né? Algum percentual daquilo ali para ensaios. Você não vai pegar todo o produto e fazer para ensaio, né? O lote inteiro. Então você tem que ter alguns cálculos ali também para deixar a mais sobrando no CC, né? Coeficiente de cagaço. Já aprendi isso aí. Esse aí é o esse aí é mais importante, eu acho que, né? E aí, assim, tudo isso, tipo, o CREA às vezes não vai conseguir olhar tudo. Pô, o CREA vai avaliar todas as peças que estão sendo fabricadas em engenharia mecânica, todos os projetos, a execução dos projetos elétricos. Não vai ter como. Acho que... Mas acho que teria que olhar por amostragem, assim, ó, tipo, ó, a gente tá fiscalizando. De vez por amostragem, acho que é importante. Não por denúncia só. Por amostragem, ó, de vez em quando bater na porta da obra, deixa eu vir conferir aqui. Tem que ter. Eu acho. E aí, beleza, tá agindo preventivamente na engenharia, nas faculdades, mas tem que agir preventivamente nas obras, nos projetos, e ver onde que são as empresas de engenharia elétrica, onde está sendo executado o serviço também nos clientes, para ir ver não só as obras para engenharia civil, prédio que está sendo construído. É como se eles quisessem tirar um peso das costas dele, né? Tipo, falando, é uma terceirização, né? É uma forma de... Ele vai lá e fala pro engenheiro, ó, emite RT lá, fala que tá tudo ok. Aí o engenheiro vai e emite, e vai lá e corrige um problema. Ou sei lá, ir numa empresa de fundição, numa fresadora, e falar assim, ó, o que é peça aqui da engenharia mecânica que é peça de risco aqui, alguma coisa assim. Aí o cara vai olhar e falar, pô, isso aqui é uma parte de um airbag de um carro. Ou é uma peça do cinto de segurança de um carro. Aí os caras falam, deixa eu ver como que tá aqui os seus testes, qual o percentual que está sendo testado. O CREA fazer uma fiscalização dessa em cada estado. Sei lá, alguma coisa tem que mudar. Tipo, sei lá, vai na fundição lá e fala, o que tem peça de elevador aqui? Tem isso aí? Deixa eu ver. Ir numa tornearia. Porque às vezes não dá para fiscalizar as empresas de elevador, porque você tem que entrar nos condomínios e tal, nos prédios onde tem elevador. Vai numa tornearia, vai ver, opa, tá usando EPI, tá vendo sei lá, você tá abrindo um canal numa polia aqui que vai um cabo de aço no elevador, como é que tá a aferição da máquina aí, o teste de tração lá depois, como que o seu cliente faz, começar a movimentar no mercado, ver o que acontece, né? Sei lá. Também uma ideia. Uma ideia. Falam bastante do nosso setor sobre isso, né? A exigência também de fiscalização de elevadores, né? Tem a parte do CONTRU, né? Do CONTRU, né? Que o CONTRU devia ser mais ativo nessa parte de supervisão, né? Então é bem falado isso também do nosso setor, né? Quando a gente fala dessa parte de acidentes, né? Também poderia existir uma amostragem de, às vezes, olhar equipamentos, né? Porque equipamento você pega aleatório a empresa, né? Os caras vê assim, tipo, vai numa empresa e fala assim, onde que tá o CONTRU sabe também onde estão os clientes, assim, ó. Ele sabe tem que a listagem. Empresa, ele tem a listagem lá, ele fala, a empresa tal tem esse cliente. Fala, então beleza, vamos fazer uma visita hoje em 3 clientes dessa empresa aqui. Vamos colher relato dos moradores, do síndico, do porteiro. Vamos visitar a empresa, vamos ver como está lá agora, se tem gente lá trabalhando. Sim. Pessoal, movimentar. Ajuda a gente a filtrar, né? Pessoal os maleiros, né? Os maleiros, o homem da mala, como diz o homem da mala. Bruno Almeida lá de Brasília. Caraca, eu fico imaginando a cena do homem da mala. Eu acho que eu volto quando eu era criança lá, que minha mãe falava do homem do saco. Minha avó falava, cuidado com o homem do saco, vai passar, vai te levar.
sai da rua. Aí saía correndo, assim, tipo, Ficava com medo. entrava em casa e ficava olhando pela frechinha da janela pra ver se via o homem do saco passando. E aí o homem da mala, eu acho que é tipo o homem do saco. É o cara que faz coisa errada, velho. É A isso cena do homem da mala na minha cabeça é esquisito. É tipo sei lá, um vulto esquisito com a mala assim no ombro. que a gente sabe que tem muito, né, velho? Tem, pra caramba. A gente tava falando com o último convidado lá de Praia Grande, né, É. também, falando Nossa, de você lá. falou que lá é terrível, né? Nossa. Então, as empresas de elevador são empresas de engenharia mecânica. Se precisa ter um responsável técnico engenheiro mecânico, então o CREA tem que fiscalizar as empresas. O cara abriu um KNAI já tem que ter um registro no CREA, pô. O negócio tem que ser automático, interação entre sistemas. Sim. Aí, sei lá, o cara abriu um KNAI, tipo, hoje. Cara, sei lá, o cara tem 3 meses pra fazer um registro no CREA, tem que ser mais ou menos assim. Não fez, já recebe autuação. O KNAI de empresa de elevador, ponto. Um escritório de arquitetura, sei lá como deve ser, mas acho que o CREA não tá cuidando de arquitetura, mas é o CAL agora. Não sei. Acho que é o CAL. Mas vamos falar, um escritório de engenharia civil lá. O cara abre lá como empresa de engenharia civil. Mas às vezes ele é um bom pedreiro. Né? Obras, lá, execução de obras, talvez, deve ser o KNAI, não sei. Sim. E aí fala, opa, tá executando obra, então tem que ter um engenheiro civil aí, vamos lá. Aí, sei lá, o cara abre o KNAI, o CNPJ, com esse KNAI específico. Conta 3 meses, não apareceu ninguém como responsável técnico daquela empresa, o CREA tem que dar na porta, velho. Fala, opa, o que tá acontecendo? Cadê o engenheiro responsável da empresa? Não, aqui a gente trabalha aqui, aí você chega na frente lá, você vê os caras trabalhando, carregando saco de cimento, caminhão de tijolo. Fala, opa, pera aí, então tá acontecendo alguma obra. Vamos lá, vamos ver quem é o responsável da obra. Cadê o projeto? Cadê a RT recolhida? Pô, não tem nada? Vamos pegar. Porque aí para de ter problema, pô. Tem que ser um negócio automático. Acho que 90 dias é um prazo razoável para uma empresa abrir o CNPJ e entrar com um protocolo de registro da empresa lá no CREA. Sim. Tá bom. Eu acho também. Nada demais. Fica a dica aí. Cadê? O pessoal do Confeia. Vê se passem as orientações aos CREAs. Eu acho que com a vinda cada vez mais forte aí da tecnologia... Existem mecanismos que você desenvolve aí que possa fazer uma supervisão documental, né? Também pode existir alguma coisa de... Caso algum documento não bata, tenha alguma coisa, mande alguma notificação, né? Porque o CREA tem poder de fiscalizar. Sim. Entendeu? Então, sei lá. O cara vai pegar um alvará de edificação nova. Então, beleza. Aí... Amigão, tá, quem que vai ser o engenheiro responsável pela obra aí? Então vai ter que ter RT aqui pra você ter o alvará. Às vezes, eu não sei, eu não cuido dessa parte do documento. Será que tem? E às vezes a gente sabe que um dos recursos que são cada vez mais escassos hoje em dia é o tempo, certo? Mas e se tivesse para liberar um prédio, para funcionar, tivesse um relatório fotográfico? Sim. Você tem que tirar foto dos pilares. Você tem que tirar foto de tal coisa. Sim. Porque uma pessoa no computador consegue ver consegue validar quantas autorizações para funcionamento do computador. E outra, milhões de vezes do que se fosse ver presencial. Eu fiz seguro de um carro agora, é tudo online, velho. Sim. E assim, o sistema, não sei como que é a avaliação, mas você tira a foto do carro, aí o sistema fala assim, essa foto não ficou boa, você precisa de outra. Tente dessa forma, ele mostra um exemplo de uma foto, como que é o ângulo que você tem que estar. Pô, velho. Então, assim, você não precisa nem da pessoa fazer a vistoria no carro, tá certo? Você vai fazer uma obra grande e tal, você às vezes vai precisar de uma fiscalização presencial. Mas, já não tem nada, velho. Se fizer alguma coisa é muito. É verdade. Não tá tendo nada, só tá... chega lá RT, você paga o boletim da RT, de acordo com o valor do contrato, acabou. Aí se der uma zebra, vai pedir pro engenheiro se explicar, recolhe outra RT, acabou. Velho. Tá fácil pros caras, né? Tá fácil. Então tem que... Ok, acho que até é válido ver essa parte da faculdade, mas tem mais coisa pra ver. Tem muito mais coisa. A gente falou várias aqui, né? Sempre tem. Mas tem um negócio da nostalgia, se a gente falar, não, o negócio da nostalgia é isso aqui.
Eu tô meio nostálgico mesmo. Tá, né? Tô. É porque eu fui no Você tá me podcast. olhando aqui. Eu fui no podcast ontem Aham. e foi diferente, mas eu fiquei desse lado também. E aí eu falei, pô, mas aí lá é o meu lado. Eu falei com o cara, né, com o Duque. E aí ele falou assim, não, mas o meu lado é esse aqui, então você vai ficar do seu lado habitual. E é mais louco, velho, porque eu pude falar mais. Tipo, que eu era convidado, então Sim. fiquei à vontade pra falar, não tinha Legal. que ouvir, né? Foi a primeira vez que você participou de podcast? Segunda. Segunda? Mas a primeira vez sozinho, né? Da outra vez foi lá em Balneário Camboriú, no Rômulo. Aham. E aí era eu e o Marcelo como convidado. É Nossa, bem e diferente, né? e aí Porque aí assim, você pega o Marcelo também, que é bem interativo, que né? fala bastante. É. E aí eu nesse dia lá em Balneário, pô, tinha saído de casa às 5 horas da manhã em São Paulo pra chegar em Balneário pra gravar 8 da noite, velho. Eu tava Nossa. podre já. Estrada, trabalhando na estrada. A gente parou, fez visita, já trabalhou naquele dia. Sabe como é que é a rotina Sei, com o sei, Marcelo, sei. né? Aí Conheço. foi bem puxado. Aí ontem eu tava tranquilo, não, tava de boa. Aí Legal, acho que pô. depois eu vou deixar o link nos stories lá. Galera, acompanha lá no meu... Não, tem Instagram do SpigaCast também. É, acompanhe, hein? É, se inscrevam. Não, lá é assim... Sigam. Sigam, Se inscreve aqui no YouTube. Massa demais, velho. compartilhe os vídeos. Passa aí, pô, a gente precisa de interação da galera aí. Quero ver assim, tipo, o que vocês pretendem ver aqui, entendeu? Deixa eu ver se nós falamos tudo aqui, Bruno, espigão. Então, vocês aí do chat, vocês, pessoal, comentem aí, qual a opinião de vocês? O que vocês acham sobre isso? Sobre o que a gente discorreu aqui, né? Pode ser formação online? Não. Tem que ter sempre presencial? Ou não, ou deixa tudo do jeito que tá. Deixa do jeito que tá e cria outros meios de controle. Pode ser que vai começar a faltar engenheiro no mercado também, se começar a botar muita trava. Entendeu? Tem isso. Como é que tá? Tem engenheiro demais? Trava um pouco? Não sei. Às vezes tem engenheiro de menos, né? Mas às vezes é melhor ter menos e mais qualificados? Ou é melhor ter mais e menos e aumentar a qualificados? fiscalização. E aumentar a fiscalização? Com mais. Já que não tem gente, então deixa formar e fiscaliza melhor. Entendeu? Tem que entender os impactos que vai ter isso no mercado, pô. Sei lá, Porque pô. igual a gente falou, não é só o diploma, é a experiência. Engenharia elétrica, civil, tem bastante gente. Mas na mecânica, velho, nossa, é minguado lá. A minha turma, velho, acho que tem 15 caras. Isso que é online, né? Online, velho. Você imagina se fosse presencial. E tipo assim, é online, todo mundo tipo, da grande São Paulo, a turma. Caramba. Não é, tipo, uma região de São Paulo, assim, é grande São Paulo. Tem uma galera de Guarulhos. Uma galera não, né? Um colega de Guarulhos. Então, pô, e eu sou do outro lado, do oeste. Sim. E aí, pô, você tem pouca gente, 15 caras, velho. E outros, uns que já abandonaram. O quinto semestre já começa a minguar, né? Sim. A galera do primeiro e segundo semestre já foi embora. Teve isso na administração também? Tem, pô, lógico Todo que tem. curso, né, velho? Todo curso. Mas também surgiu bastante, igual eu falei, às vezes o pessoal... Retoma, né? Não, o pessoal que fazia engenharia, Ah. eles tinham muitas matérias que eles conseguiam aproveitar. Aí veio pra administração. Aí não precisava, o cara não precisava fazer, tipo, se o cara fez várias matérias de matemática, não tinha porque... Pô, você teve lá estatística e probabilidade? Tive, Eu também. eu tive. Já fiz, já. Estatística e probabilidade aplicada. Meu, você já tinha nome. Aí os caras iam fazer essas matérias, já tirou. já tirava, e as matérias que não conseguia tirar, era tipo, tirava de letra. Porque o outro era dificuldade nível 10, esse é nível 5. Ah, não fala isso. Será? Em questão de raciocínio lógico para matemática, o pessoal que fazia engenharia, ia fazer administração, passava dificuldade em outras matérias, mas... Diz que tem o McFlu lá, a mecânica dos fluidos é louco. O pessoal fala bastante. Falavam essa. bastante daquela GO, que é geometria, alguma coisa. Mas cada um tinha... o que eu Cheguei nisso escutava... ainda não.
Eu tô numa famosa aí também que é resistência dos materiais. Essa aí é bem... Essa é famosa. A galera sempre fala, ou não sei se é por bem ou por mal, vamos ver. Terrível, velho. É. Mas, sei lá, no começo tudo são flores, né? Agora a coisa tá engrossando. Tô na metade da faculdade, né? É, Não é difícil entrar na faculdade, difícil é sair dela. é verdade, é verdade. Mas tá quase, tá acabando. Acho que Legal. vai dar certo. Vai, Preciso pô. voltar aqui daqui 2 anos e meio e contar como que foi. Vamos ver se depois essa da mudança. decisão vai impactar também, É. né, a sua formação, né? Inclusive é bom, né? Porque aí eu posso apresentar isso pra galera, né? Como que tá sendo isso, essa mudança, se tiver, se não vai ter. É. Afinal das contas, qual que é a sua opinião mesmo? Deve ser Cara, presencial? Não, você não quer se posicionar? acho que assim, quando a gente se posiciona, é complicado que depois a galera aponta o dedo, fala, você defendeu tal coisa e deu errado, enfim. Mas eu acho que assim, pra tudo a gente tem que discutir o assunto, né? A gente discutiu hoje aqui sobre isso. Sim. Mas eu acho que é preciso, até para eu ter alguma opinião formada sobre, Uhum. eu não poderia ter envolvimento de causa, né? Eu estou cursando. Então, assim, Sim. pra mim vai impactar. Então, eu vou olhar muito pro meu lado. E eu acho que pra mim não vai ser legal. Porque, pô, essa rotina agitada que a gente tem, dono de empresa, com podcast, com um serviço que é 24 horas, e ainda ir para uma sala de aula fora do horário comercial e ter que estudar e fazer os trabalhos em classe ali, e aí eu já tenho, né, uma idade diferente da galera que está começando, então às vezes a ideia já não bate. Então vai ser meio complicado isso para mim. Olhando os impactos, né? Tem tanto engenheiro assim que tem que dar uma brecada na formação? Ou vai faltar engenheiro e aí a coisa que já é complicada vai complicar mais? Então eu acho que é por aí. Eu gostaria, como um estudante, que mantivesse da forma como está e aumentasse a fiscalização dos serviços. E da própria faculdade em si, métodos para que o ensino seja mais rigoroso, né? Não sei se vai fazer prova hoje, tem que estar com a câmera aberta. Com a câmera aberta, que esteja gravando a tela, para o aluno não sair da tela. E aí a câmera aberta para ver se o cara tá olhando uma outra tela do lado, se tem alguém dentro do ambiente. Vai ter que ter alguma fiscalização. Sim. Entendeu? Não pode ser a coisa muito simples, se for o caso que está sendo simples hoje, né? É simples em relação ao que também. Tem muito Que muito mais essas variáveis, muitas né? ações antes de tirar o online, né? Foi muito tal, assim, claro, isso talvez tenha tido muita discussão lá no CREA, né? Antes, no Confea, não sei como foi. A gente só tá vendo agora o impacto disso começando a acontecer. Vamos ver como que vai, tipo assim, bateu o meteoro bateu na água, agora Sim. vamos ver como vai ser o tsunami disso, né? O que vai acontecer pra frente, qual que vai ser os resultados do impacto. Mas eu espero que sejam positivos. Mas nós vamos falando sobre isso aqui em breve, né? Nos próximos episódios aí, porque é muito ligado à nossa área de elevadores, né? Com certeza. E eu acho que estava difícil engenheiro mecânico pro nosso lado aí de elevador, acho que vai ser mais ainda. É verdade. Mas vocês têm lá um estagiário, né? Temos. Então cuida dele, né? Porque pode ser que... Não, ele não é mais estagiário já. Já formou? Não formou, mas ele foi efetivado, né? Já tem um cargo já... não exerce ainda como um engenheiro formado, né? Mas já ganhou mais responsabilidades. Mas já trabalha na engenharia, né? Já trabalha na engenharia. Legal. Já tá aprendendo com engenheiro. Já tá entendeu o que é espiga? Já. Fala pra ele, vai entender o que é espiga. Vai ter que resolver algumas espigas na vida. Tem. Então, esse cara é legal, porque ele vai formar e já vai ter conhecimento, já alguma experiência. Sim. Né? Agora, o cara que nunca... Pô, sei lá, ele que tá trabalhando na área de elevador, de repente ir pra um negócio nada a ver, cuidar de trator. Alguma coisa tem, mas... Sim. Não, ou, sei lá, uma parte mais administrativa, que tem muita engenharia que tá cuidando de parte mais administrativa. Então, muda muito, né? A experiência que ele tá tendo hoje vai pro outro lado que não vai ter nada. É verdade. Mas é isso, Espigão. É isso. O Bruno, o Espigão. Bora, então. É isso. Quinta que vem... nós vamos ter programação especial da Expo Elevador. A gente vai, né, deixar a galera ciente. A gente vai gravar alguns episódios, né? É isso? É isso mesmo. E aí a gente
vai deixando aí pra aproveitar que vai ter uma galera em São Paulo. A gente vai fazer as gravações aí. Vai receber a Inclusive, galera. se vocês quiserem mandar no chat alguém, mande. Talvez essa pessoa já esteja na lista. Já esteja na lista, é verdade. Sugestões. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram também para fazer as perguntas para os convidados que a gente já tem definidos aí, confirmados. Pra gente fazer a pergunta para as pessoas, né? Boa. É isso aí. Então, se liguem aí na programação que em breve a gente solta mais coisa aí na programação aí, vídeos novos. Sim. Tem um quadro novo que em breve virá pro ar, hein? Novidade! Novidade! Rufem os tambores. Teremos em breve um novo quadro no canal que a gente... Bom, ainda não. Mas respira. aguardem aí que vai ter coisas boas e novas em breve pra vocês aí. Beleza, Pigão? Beleza, Obrigado. Fechado. Obrigado você pelo convite. Agradecer a todo mundo. Deixa o like, galera. E compartilha aí com quem está estudando engenharia, com quem quer estudar engenharia, com quem já formou. E deixem aí os comentários sobre o que vocês acharam do episódio, as perguntas. A gente vai respondendo isso na semana. Fechado? Fechado. Então, a gente volta em breve. Fiquem todos com Deus. Tchau.